Aleluia. Então, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, te damos glória. Pai, nós somos gratos a Ti pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pelo Seu favor. Obrigado pela graça que é derramada em nossas vidas. Obrigado por cada família aqui, por cada pessoa. Obrigado pelo entendimento que foi dado a conhecer a nós. Obrigado, Pai, porque nós andamos em sabedoria, nós caminhamos em sabedoria. Obrigado, Pai, por aquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. E a Tua palavra diz quem nós somos. Nós somos mais que vencedores. Nós somos, ó Deus, filhos e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque esta é a Tua palavra e a Tua palavra diz quem nós somos. Amém? Você pode levantar aí a tua Bíblia, a forma que você acessa, talvez seja pelo teu tablet, seja alguma forma que você tenha acesso às Escrituras. Você pode dizer nessa manhã: eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, estamos aí começando um novo ano. E nós sabemos que a partir desse começo, nós temos desafios. E desafios é uma norma da nossa vida. Amém? Nós somos desafiados diariamente, porque isso é parte da nossa existência. Amém? E os desafios, eu quero falar para você, que são parte da tua promoção. Acho que só alguém que deu um glória a Deus aqui. Os desafios são parte da tua promoção. Amém? Então os desafios estão aí para nos promover, para nos expandir, para nos levar para o next level, para o próximo nível. E isso é parte da nossa existência. Se você está vivo, bem-vindo ao desafio. Se você está respirando, bem-vindo ao desafio. Então, nós precisamos entender que Deus deseja que nós caminhamos diante desses desafios em sabedoria. Esse é o desejo de Deus. Por mais que nós temos os desafios, Deus deseja que nós lidamos com cada desafio em nossa vida com sabedoria. Você pode repetir isso comigo nessa manhã? Deus deseja que eu vivo em sabedoria. E essa sabedoria, ela não é só uma sabedoria terrena, mas é uma sabedoria divina e uma sabedoria espiritual. Amém? Lembre-se daquilo que eu sempre tenho dito aqui, que o homem ele não pode receber coisa alguma se não lhe for dada dos céus. A nossa existência se dá a partir dos céus. Foi como eu disse nos domingos aqui, os dias que eu preguei, aquilo que os céus falam, a terra precisa corresponder. Vou repetir isso de novo. O que os céus falam, a terra precisa corresponder. O que os céus está dizendo, a terra precisa dizer amém. Assim seja. Lembre-se que Jesus ele veio do céu, ele desceu dos céus para fazer a vontade de Deus. Então, a sabedoria que nós precisamos, olha aqui para mim, meus amados, é uma sabedoria que vem dos céus. É uma sabedoria divina. Porque isso nos dá uma oportunidade para nós vivermos o propósito de Deus aqui nessa terra. A sabedoria divina é parte de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é o realizar de Deus em nossa vida, para que nós possamos viver uma vida de paz e tranquilidade. Quantos querem ter uma vida de paz e de tranquilidade? E eu quero falar para vocês, gente, que as mensagens que estão sendo colocadas ali, lá no nosso canal do YouTube, vai ficar só 30 dias. Depois de 30 dias, é isso mesmo, né, pastor Salomão? Vai ser retirada da plataforma, meus amados. Porque nós queremos inspirar você
Amém? A você poder, nesses 31 dias, ler o livro de Provérbios. E tem sido assim maravilhoso. Deus tem te dado ferramentas, Deus tem te dado estratégias, Deus tem te dado palavras, Deus tem te dado direção para você não andar, para você não caminhar em erro aqui nessa terra. O pior inimigo do homem não é Satanás. O pior inimigo do homem é a ignorância. É por isso que o Senhor fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o texto continua dizendo, e porque eles estão desprezando o meu conhecimento, eu também vou rejeitá-los. E Deus deseja compartilhar conosco da sua sabedoria. Amém? Agora diga assim comigo, eu vou viver, eu vou caminhar como sábio. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, nós vamos viver, nós vamos caminhar como sábios. Amém? Aleluia. Abra comigo lá no Salmos de número 90, versículo 12. Salmos de número 90, versículo 12. Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Moisés, ao dizer esse salmo, Moisés, ao falar esse salmo, Moisés ele estava expressando algo presente em nossa vida, algo que nós possamos determinar no tempo em qual nós vivemos, de adquirirmos um coração sábio. Moisés ele não estava relatando algo de um período de uma existência. Se você viveu 90 anos, se você viveu 80 anos, 70 anos, enfim. Moisés estava dizendo que cada oportunidade da tua vida, em cada momento da tua vida, é uma oportunidade de você preencher o teu ser, o teu coração com sabedoria. Por isso que ele começa dizendo, ensina-me a contar os dias, até que eu alcance um coração sábio. Então os dias são dados a nós. Os dias são destinados a nós, para nós alcançarmos um coração sábio. Faz sentido para você? Os dias estão aí. Hoje nós estamos vivendo um dia que nós chamamos de presente. Hoje é um dia presente. Deus te presenteou com esse dia. E qual é o desejo de Deus quando você chega ao final desse dia? É que você se torne uma pessoa mais sábia. Então, o tempo, as estações, os dias são dados a nós para que nós possamos alcançar um coração sábio. Então, o problema não é a quantidade de dias que nós vivemos. É a sabedoria que nós temos para viver bem cada dia. Não são uma quantidade de dias, mas é como nós vivemos bem cada dia. Deus tem nos dado uma oportunidade de hoje, de estarmos aqui, ouvindo a sua palavra. E que bom nós podemos aqui, em família, em igreja, em comunidade, adquirirmos sabedoria. Porque esse é o propósito de Deus. Então Moisés ele está dizendo, ensina-me, Senhor, a contar os dias, até que eu alcance um coração sábio. Essa precisa ser o teu intento do teu coração, o desejo do teu coração. Esse precisa ser a inclinação do teu ser. Essa precisa ser a disposição da tua vida em você poder adquirir sabedoria. Porque a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, é ela que nos dá a direção para vivermos o propósito dele aqui nessa terra. E agora no ponto 2, Deus sempre vai abrir para nós uma janela de oportunidades. Diga isso comigo, uma janela de oportunidade.
Deus está abrindo para você, nesse dia 4 de janeiro de 2026, uma janela de oportunidade. Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15, ele vai dizer algo. Ele vai falar: portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E vivam não como donos, mas como sábios. Aleluia! Viva como sábios. Ele está dizendo: olha, não seja tolo. Tenham cuidado da forma que você tem vivido, a maneira que vocês têm levado a vida. Tenham cuidado da forma que vocês têm procedido. Porque você precisa andar como sábio. Diga isso nessa manhã comigo. Eu preciso caminhar como sábio. Lucas, coloca aqui para mim, projeta esse versículo, por favor. Amém. Meu amado, olha, quando Moisés estava dizendo, ele estava falando sobre um coração sábio. Agora, em Efésios, capítulo 5, versículo 15, Paulo está dizendo de um andar com sabedoria. Nós precisamos caminhar de uma forma sábia. O nosso proceder, cada ação nossa, precisa ser de uma forma com sabedoria. E aí, o princípio, olha aqui para mim, disso tudo, é eu aprender a remir o tempo. Olha o versículo 16. Amém? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são desafiadores, os dias são maus. Mas Deus, ele está agora abrindo para nós uma janela de oportunidade. Agora pergunta para mim, pastor, o que é remir o tempo? A palavra remir é hexagorazo, que quer dizer comprar de volta algo que foi perdido. Mas como eu vou comprar algo que foi perdido? Como eu vou viver algo que um dia já foi? Como eu vou resgatar algo que um dia já passou? A Bíblia nos ensina. Aproveitando bem cada oportunidade. Deus está abrindo para você uma janela de oportunidade. Por mais que nós sabemos que tem 3 coisas que não voltam atrás. Uma palavra lançada, o tempo já passou, e uma oportunidade de desperdiçada. Mas Deus, nesse tempo, Ele quer abrir para nós uma janela de oportunidade. Então, nessa manhã, há uma oportunidade de você pedir perdão. Eu poderia vir um amém. Nesse tempo, Deus está te abrindo uma oportunidade para você obedecer a palavra dele. Deus, nesse tempo, está abrindo uma oportunidade de você servir a Ele. E nesse tempo, Deus está abrindo uma oportunidade de você ouvir a direção que Ele tem para a tua vida. Porque agora foi aberto para nós uma janela de oportunidade. Hexagorazo. Ele agora está mandando nós remir o tempo. Um dos treinamentos que eu fiz foi sobre administrar o tempo. E quando você não administra o tempo, olha aqui para mim, gente, você está pecando. Vou falar para você de novo. Quando você não administra o tempo, você está pecando contra Deus. O maior recurso que você tem não é o dinheiro, é o tempo. Faz sentido para você? E se você desperdiçar o teu tempo com coisas que não vai promover sabedoria para você, você está pecando. Pecar é errar o alvo. Você não está aproveitando a oportunidade que Deus está te dando de você se tornar sábio. Gente, nós estamos aí, olha, colocando todos os dias. Não vou fazer essa pergunta porque acaba que vocês vão me envergonhar aqui nessa manhã. Perguntar aqui, quem viu os 3 dias? Eu nem vou perguntar. Misericórdia. Nem vou fazer isso. Mas já foi o primeiro dia, já foi o segundo dia, já foi o terceiro dia, nós estamos no 4º dia. E o que diz Provérbios 4?
Meu amado irmão, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda os provérbios da tua vida. O que diz Provérbios 3? Honra o Senhor com teus bens, com toda a primícia da tua renda. O que diz Provérbios 2? O conhecimento é que procede da boca de Deus. O que diz Provérbios 1? Provérbios 1 fala que a sabedoria é um escudo para a nossa vida. A sabedoria nos guarda. A sabedoria está gritando. Prenda, pegue as palavras, abra, guarda os provérbios. Meu amado irmão, eu todo ano, eu jejuo em cima dos provérbios, eu leio os provérbios, porque isso é proteção para a minha vida, é escudo. Vamos crescer em sabedoria? Você deu um amém, agora você falou nos céus, ou na terra, e os céus vão querer a resposta. Amém? Diga assim, eu vou crescer em sabedoria. Preste atenção nisso. Tempo não é algo que Deus te dá para gastar. O tempo é algo que Deus nos dá para administrarmos. Tempo não é algo que Deus te dá para gastar. Tempo é algo que Deus te dá para administrar. Gente, eu vou contar um testemunho para vocês. Muito tempo atrás, eu tinha que pegar o apóstolo Alberto no aeroporto. E eu atrasei alguns minutos, mas foi o maior ensinamento que ele me deu sobre tempo. Às vezes, um puxão de orelha na tua vida sempre vai te levar para um próximo nível. Repreenda o sábio, nele se torna mais. Agora repreenda o tolo, ele se torna mais tolo ainda. Aprenda a administrar o tempo. E nós estamos falando sobre sabedoria. E qual é o princípio da sabedoria? Ponto 3 aqui. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Qual que é o princípio para você viver uma vida sábia? Tema a Deus. Veja que Moisés está falando sobre ter um coração sábio. O apóstolo Paulo agora fala sobre nós remir o tempo, aproveitando cada momento de viver de uma forma assim. Agora Salomão está dizendo aqui que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio teme a Deus. Quem tem entendimento teme a Deus. Então, o princípio de temer a Deus é Ele ocupar todo o centro da nossa vida. O que é temer a Deus? Temor não é medo. Temor é você colocar Deus no lugar que Ele tem na tua vida, no lugar que Ele tem de direito na tua vida. Em qualquer escolha, como foi em Provérbios capítulo 2, que o pastor Salomão nos deu uma direção sobre cada escolha que você vai fazer. Pergunte. Provérbios 2, olha o que o nosso pastor Salomão estava dizendo sobre cada escolha, sobre cada definição da sua vida. Pergunte a Deus, porque Ele tem a sabedoria para a tua vida. Temor é isso. É eu colocar a Deus nas minhas decisões. É eu colocar Deus no centro da minha vida. Amém? Ele não é um complemento da minha agenda. Ele é o Senhor da minha vida. Ele não é uma urgência para a minha vida. Ele é tudo para mim. Ele não é aquele que eu preciso consultar só quando eu preciso. Ele tem a direção certa na minha vida. Posso ouvir um amém? Agora, a nossa escolha de temer a Deus, isso muda o nosso destino. Quando eu tenho um coração
que temo ao Senhor. Quando eu me inclino para Deus, eu vou aprender a viver e a remir o tempo. Diga assim, temor. Gente, tem gente que tem uma sabedoria terrena, mas não teme a Deus. Tem pessoas que não têm um temor a Deus. Agora nós estamos falando aqui de uma sabedoria que é do alto, uma sabedoria que é divina. Então você precisa saber contar os seus dias. Você precisa remir o tempo. E você precisa, principalmente, temer a Deus. E agora, no ponto 4 dessa ministração, o apóstolo Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, versículo 5. Tem alguém aqui com falta de sabedoria? Eu tenho. A gente passa por falta de sabedoria. Mas vamos ler as escrituras. Se algum de vocês precisam de... Me ajuda aí, igreja. Se alguém de vocês precisar, igreja, peça a quem? O que ele é? Aleluia. E você vai o quê? Ele não os repreenderá. Por? O problema não é a sabedoria. O problema é que você não pede. Nós precisamos pedir a Deus. Sabe o que Deus deseja de nós, os seus filhos? Pergunta assim, o que Deus deseja de mim? Pergunta para o teu irmão, o que Deus deseja de nós? É que nós caminhemos, é que nós andemos em sabedoria. Para que isso aconteça, você precisa pedir a quem? A Deus. Peça a... Lembre-se que um homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada. Todo dom perfeito, mesmo Tiago vai falar, que todo dom perfeito e toda dádiva vem da onde? Vem dos céus, vem do Pai das alturas. Agora não há variação de dúvida. Deus, quando Ele quer dar, Ele dá, meu amado irmão. E ninguém se torna conselheiro de Deus perguntando, ah, Deus, essas pessoas você não pode dar, plano então você não pode dar. Mas Deus deseja dar a você e dar a nós sabedoria. Ei, olha aqui para mim. A Bíblia fala da história de um homem chamado Salomão. Deus aparece para Salomão. Olha aqui para mim, gente. Deus aparece para Salomão. E Deus pergunta para Salomão, Salomão, o que você quer? O que você deseja, Salomão? Salomão não pede carro, Salomão não pede poder, Salomão não pede riqueza, Salomão não pede vitória aos seus inimigos, Salomão pede o quê? Sabedoria. Responder às perguntas de Deus é que vai te levar para um propósito maior. Vou repetir isso de novo para você. Saber responder as perguntas de Deus é que vai te levar para um propósito maior. E você sabe qual foi a resposta de Deus para Salomão? Salomão, já que você não me pediu ouro, nem prata, nem vitória sobre os seus inimigos, eu vou te dar a sabedoria e mais a Ana. E vou te dar riqueza. A sabedoria vem com bônus. Pega isso aí, gente. A sabedoria vem com bônus. A sabedoria vem com bônus. Deus pode fazer. Só você pedir. Amém? Então, sabedoria não é só pedir, é você discernir o que Deus quer para a tua vida. Para você poder agradar a Deus. Aleluia. Ponto 5. A sabedoria procede do Senhor. Vamos ler lá Provérbios capítulo 2, versículo 6. Pastor Salomão, Provérbios 2. O senhor foi muito sábio. Gente, vamos aplaudir o pastor Salomão, gente. Vamos aplaudir. Provérbios de Salomão com o pastor Salomão. Gente, e tá muito lindo, né? Tom, equipe, vocês I love you pra vocês. Gente, que riqueza. E de uma dinâmica.
Uma vez o pastor Salomão viajando, ele falou assim para mim, faz lá o Provérbios. E eu fui fazer, eu falei assim, gente, como o pastor Salomão dá conta? Tu ficou um expert, hein, pastor Salomão? Quanto tempo já? De 6 a 7 anos, meus amados irmãos. Nós falamos aqui, olha. Então você está recebendo de um homem que tem toda a propriedade para falar de Provérbios. Aleluia, viu, pastor Salomão? Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Provérbios capítulo 2, versículo 6, que diz, porque o Senhor é quem dá, pois o Senhor é quem concede sabedoria. Da sua boca vem e entendimento. Aleluia. Quem dá sabedoria para nós, gente? E da sua boca procede o quê? Aleluia. Quem quer ouvir do Senhor entendimento, conhecimento aqui do Senhor, vem a sabedoria, meu amado irmão. Então, se nós buscarmos ao Senhor, nós temos a certeza, nós temos a convicção que dele nós vamos receber sabedoria. Então, nessa manhã, nós vamos ter uma prática aqui de pedir sabedoria de Deus para as áreas da nossa vida. Amém? Ele quer preencher todas as esferas da nossa vida com sabedoria. A Bíblia fala, eu vou finalizar essa ministração, amém? A Bíblia fala de uma tribo que se chama Isacar. Talvez você não vai ouvir de grandes feitos da tribo de Isacar. Isacar é uma das 12 tribos. Você não vai ver Isacar ganhando vitórias, Isacar fazendo grande conquista, mas Isacar, a tribo de Isacar, foi a tribo mais sábia de Israel. Por quê? A tribo de Isacar definia, ditava o curso de todo o povo de Israel. Quando o povo precisava marchar, o povo precisava avançar, eles olhavam para a tribo de Isacar. Quando o povo precisava parar, eles olhavam para a tribo de Isacar. Isacar, eles prescutavam, ouviam e discerniam o coração de Deus. Por isso que a tribo de Isacar é conhecida como a tribo que discernia tempos e estações. E agora eu quero falar com você. Você na tua casa, na tua empresa, precisa se levantar como essa tribo de Isacar. Uma tribo que discerne tempos e estações e se movimenta com sabedoria. Eu quero declarar na tua vida o mesmo espírito, a mesma força, a mesma inteligência estava sobre a tribo de Isacar, sobre a tua vida. Porque quando você começar a se movimentar, todos os que estão à tua volta vai se mover. Quando você começar a discernir aquilo que o céu está fazendo, todos os que estão junto com você também vão caminhar na direção que Deus está dando para a tua vida. Se você crer, fique de pé. Quantos aqui querem andar em sabedoria? Vamos ler Provérbios. Vamos compartilhar nos grupos. Vamos fazer isso. Amém? Aquilo que chega até a mim não pode terminar. Por isso que o Senhor falou que nós somos um rio de águas vivas. Nós seremos um manancial para a nossa família. Quando as pessoas chegarem a sentar com você, as pessoas vão falar, essa sabedoria não é uma sabedoria terrena, uma sabedoria humana. Essa sabedoria que essa pessoa carrega é uma sabedoria divina. Você já viu quando você senta com uma pessoa, você libera uma palavra que vai definir o curso da vida dela, que vai definir a existência, a história dela? É isso. É o mesmo espírito profético que estava sobre a tribo de Isacar. Eu quero declarar nessa manhã sobre as nossas vidas. Eu quero declarar. Nós entrando dentro de uma estação profética, aonde a sabedoria de Deus vai nos possuir. Aleluia. Quando vocês chegarem lá em Provérbios capítulo 8, olha aqui para mim, igreja. Provérbios capítulo 8, você vai ver
que a sabedoria, olha aqui, a sabedoria estava lá em Deus no princípio. Olha que Salomão está escrevendo que a sabedoria, ela estava lá em Deus no princípio. Aí ele fala, a sabedoria, estava sendo como um arquiteto construindo cada detalhe. E a palavra diz que a sabedoria se alegrava em ver cada parte, Thaís, de cada coisa que Deus fazia. A sabedoria se alegrava. A sabedoria se encontrava. Então, olha, se Deus precisou de sabedoria para construir todas as coisas, fazer todas as coisas, imagina nós. E a sabedoria, meu amado irmão, é uma pessoa. É Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que ele se tornou para nós sabedoria de Deus. Ele se tornou para mim e para você sabedoria. Aí quando você volta para Provérbios 8, diz, aquele que me acha, aquele que me encontra a sabedoria, ele encontra o favor de Deus. Levanta suas mãos nessa manhã. Quero declarar sabedoria sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Às vezes não falta dinheiro na nossa vida, falta sabedoria. O problema não é o quanto que você ganha, o problema é a administração tua. Não adianta, Deus não vai multiplicar se você não é fiel um pouco. Deus, ele quer te multiplicar sim na tua vida. Mas, nesse tempo, Deus deseja que você adquira sabedoria. Levante as suas mãos. Quero declarar sabedoria em todas as esferas da tua vida, em todas as áreas da tua vida. Você vai andar em sabedoria. Gente, o povo de Deus, olha aqui para mim. Para de ser ignorante. O povo de Deus não pode ser ignorante. O povo de Deus precisa ser o povo mais sábio dessa terra. Amém? O povo de Deus precisa ser o povo mais sábio nessa terra. Porque a palavra de Deus fala que nós conseguimos discernir aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Eu declaro sobre a tua mente, amém? Eu declaro sobre o teu corpo, eu declaro sobre o teu espírito. Você sendo sábio. Levanta as suas mãos. Começa a pedir ao Senhor. Lembre-se daquilo que nós lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se há falta de sabedoria, peça a Deus. Qual área que está te envergonhando? Qual área que você está sofrendo? Olha aqui, gente. Qual área que talvez está te esmurrando aí? Se essa área fosse uma pessoa, como ela seria para você? Comece a orar. Deus, eu preciso de sabedoria nessa área. Eu preciso de entendimento nessa área. Eu preciso crescer, me dê sabedoria. Me dê estratégias. Me dê ferramentas. Começa a pedir, meu amado irmão. Eu não posso fazer isso por você. Você precisa fazer isso por você mesmo. Ajude a você nessa manhã. Começa a pedir, peça ao Senhor. Começa a pedir. Oh, Senhor, nós clamamos nessa manhã a sabedoria que vem do alto. Nós clamamos a sabedoria, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Nessa manhã, a sabedoria que vem do alto. Nós clamamos, Senhor. Destila, Senhor. A sabedoria, ó Deus, que é pura, Senhor. Aquela sabedoria que desce, que emana de Ti, Senhor. Nós pedimos nessa manhã. Derrama a Tua graça, Senhor. Derrama, Senhor. Conhecimento, Deus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Nós pedimos nessa manhã, 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 Senhor. Nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa manhã. Ó Espírito. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, para que não possamos cair em falhas, em erros. Nós queremos romper, nós queremos viver o extraordinário, nós queremos viver, ó Deus, o Teu propósito aqui na terra. Nós clamamos pela sabedoria, nós clamamos, Senhor.
Nós pedimos, Senhor. Nós clamamos nessa manhã, Pai. Assim como a tua palavra diz: pedi, dai-se-vos-ás, buscais, encontrareis. Pois aquele que pede, recebe. Pois aquele que bate, a porta será aberta. Nós pedimos a ti, Senhor, a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos comigo. E nessa manhã você vai dizer isso comigo. Mas você vai falar isso bem forte nessa manhã. Você vai dizer isso bem forte. Diga: eu decido caminhar em sabedoria. Eu decido viver o propósito de Deus. Eu decido não parar. Eu decido caminhar em verdade, em sabedoria, em entendimento. Eu decido, eu escolho romper com a ignorância. Eu vou avançar em todas as áreas da minha vida. Agora você, como profeta de Deus, você vai dizer para essa pessoa: eu profetizo na tua vida, eu declaro na tua vida a sabedoria de Deus, eu declaro na sua casa, eu declaro na tua empresa, eu declaro sobre a tua vida a sabedoria do alto. Aleluia! Vamos dar um forte aplauso ao Senhor nessa manhã. Aleluia! Há um brado de vitória nessa manhã, comunidade. Aleluia! Glória ao nosso Senhor Jesus.